Muitas pessoas têm me procurado, me encontram, seja na missa, quando eu estou caminhando na chácara de Santa Cruz, quando eu vou a algumas cidades vizinhas ali da Canção Nova, para dizer: Cris, que programa maravilhoso é o Gente de Fé. E eu tenho refletido muito sobre estas frases que parecem repetidas, mas que é Deus falando ao meu coração, para dizer que o grande protagonista deste programa é o Cristo, é a experiência com Ele, não somos nós. Nós somos vasos comunicantes, passa por nós, mas passa, porque quem permanece de fato é o Senhor. E é a sua graça que tem permeado cada partilha e cada inspiração que Deus dá à nossa equipe, viu? Porque nós trabalhamos com comunicação há muitos anos, você que acompanha a Canção Nova sabe disso. Mas o grande protagonista da nossa missão é o Espírito Santo. Tantas vezes nós pensamos, vamos chamar aquela pessoa, e o Espírito Santo nos conduz, às vezes, a fazer um caminho totalmente diferente. Então, não tenho dúvida que o Gente de Fé, ele passa por esse querer de Deus para nós, esta novidade do Espírito para este tempo. Ontem eu ouvi uma senhora falando para mim: Gente de Fé é tão simples, Cris. Nem tem grandes produções, mas aquilo que é dito toca o nosso coração. Então eu quero pedir mesmo ao Senhor que neste dia, neste programa, a partir do testemunho que eu já tive a graça de ter conhecimento, você também seja tocado no seu coração e na sua história. E eu não quero perder tempo aqui, eu já quero começar falando aqui com Gabriel Marquim, fundador da Comunidade dos Viventes. Fortaleza? Não, Recife. Recife. Bem-vindo, querido. Obrigado, Deus abençoe Cris. Você. Muito Já obrigado. tivemos ali uma partilha muito boa nos bastidores. Pois é. Mas sabe como eu já quero começar? Vamos Eu lá. escrevi aqui, ó, uma frase que alguém disse para você. E esse alguém você vai falar aqui dele, porque a vida dele e a sua vida se encontram. Deus é coisa séria, Gabriel. O que essa frase diz para você? Muito, diz muito. Primeiro, deixa eu te agradecer de coração pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, porque eu quero muito bem mesmo a Canção Nova, que é uma espécie de mãe para tantas comunidades, né? Você falou de um homem que, sem dúvida nenhuma, marcou muito a minha vida e continua marcando a minha vida, porque, como você disse, ele permitiu que o Espírito Santo fosse protagonista na vida dele. Eu escutei muito falar sobre o Espírito Santo a partir de Dom Henrique. Dom Henrique Soares. Dom Henrique Soares, um bispo que voltou para Deus, mas deixou Deus no seu lugar para nós. Eu encontrei Dom Henrique, na realidade, Cris, pela primeira vez, ainda quando ele era padre lá em Maceió. A nossa comunidade, a Comunidade dos Viventes, está presente em Maceió e ele sempre foi uma referência para nós, ainda quando padre, mas sobretudo porque eu conheci Dom Henrique quando eu estudava no Colégio Damas, lá no Recife, e ele permanentemente ia dar retiro para as irmãs, sobretudo para o grupo de Irmã Flávia, Irmã Alcilene, Irmã Miriam. Irmã Alcilene, Pois conheço. é, olha aí, ó, tá vendo? Meu Deus, que mundo pequeno. Abraço, irmã! Pois é, Irmã Alcilene. Dom Henrique, Padre Henrique, naquele momento, era muito convidado pelas irmãs para dar retiro para elas, né? E também para encontrar os pais e os futuros crismados, ou seja, os crismandos do colégio. E eu estava nesse grupo. Foi aí que pela primeira vez me chamou a atenção aquele homem sempre de batina, pequeno, mas que quando falava de Deus parecia se tornar um homem de 2 metros de altura. 2 metros, ele ficava grande. Uma coisa impressionante. É verdade. Uma coisa impressionante. Dom Henrique, eu não me considero uma pessoa alta, eu me considero uma pessoa baixa. Comparado com você, inclusive, eu sou bem baixo. Mas Dom Henrique ainda era menor do que eu, e eu tinha a impressão que nas palestras, e principalmente nas homilias, aquele homem se tornava um gigante, era impressionante. Uma coisa impressionante, realmente sempre me tocou muito isso. Então, eu o conheci como padre e me inspirava muito o jeito como ele tratava as pessoas, a forma convicta com que ele falava do Evangelho. Em muitos momentos, inclusive, Irmã Flávia, essa irmã a quem eu devo muito, muito mesmo, me levava para tomar café com Dom Henrique na residência das irmãs e nós passávamos longos tempos conversando, num período em que eu, cristão, eu tinha, 16 anos, 17, 18 anos, mesmo sendo cristão, mesmo sendo católico, eu estava compreendendo o mundo da religião de uma forma mais geral. Então, me inspirava a vida dos monges budistas, eu observava o islamismo, sobretudo aquele que convenceu Charles de Foucault a se tornar novamente católico. E Dom Henrique sempre valorizava que eu procurasse, né, a vida espiritual, mas ele nunca abria mão de dizer, tudo bem, esses são caminhos belíssimos, mas o verdadeiro
é o caminho de Jesus Cristo. E aquilo me chamava muito a atenção. Essa palavra verdadeiro para Dom Henrique tinha muito valor. Sem dúvida verdade. Nenhuma. A verdade para Dom Henrique era inegociável. E para ele era isso, inegociável. Isso. É Cristo. A verdade Cristo, ponto final. Nós conversamos, nós dialogamos, mas é Cristo. Isso. Foi uma pessoa com quem eu aprendi muito o valor de um diálogo sério, honesto, autêntico, a diversidade. No entanto, o diálogo na diversidade só era possível para Dom Henrique e só é possível para Bento XVI, só é possível para o Papa Francisco, a partir de uma identidade clara. E inconciliável. Não é se deixar conduzir, não. É o que você disse. Eu buscava muitas coisas e agregando, não é isso. Isso, exato. Quem eu sou, autenticamente católico, seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não se negocia. Exato. Ponto final. Para você ter uma ideia do jeito de Dom Henrique, né? Eu lembro que um dia a irmã Flávia me chamou para tomar café com ele e eu estava no bolso com um mala. Mala é uma espécie de... é um contador de orações budistas. Eu tirei do bolso e mostrei a ele. Ele disse, que bonito, Gabriel, com vergonha de levar um texto no bolso e dizer Ave Maria. E aquilo me impressionou muito, meu Deus, como é que esse homem não tem papas na língua para me dizer a verdade, a verdade. Isso me chamou sempre muito a atenção. Passou muito tempo, ele ainda como padre, eu sempre o encontrava, mas de forma muito superficial, muito rápida, até que ele se tornou bispo e por causa do trabalho da nossa comunidade lá na Diocese de Palmares, ele ficou ainda mais próximo. Mas principalmente quando eu, em 2017, tive uma crise grave de uma doença que eu tenho desde os 15 anos de idade, né? A doença de Crohn. Nesse momento, Dom Henrique entrou na minha vida, aí realmente de forma definitiva. De forma definitiva. Eu não esperava, Padre Fábio, que é padre lá na Arquidiocese de Olinda e Recife, assistente das novas comunidades, ele, num momento em que eu estava num período muito grave, muito sério da doença, eu já estava pela 3ª vez na UTI, com infecção generalizada, os órgãos já estavam bem comprometidos. Mas como é que você descobriu que você estava na crise? Você foi para a UTI. Isso. Como é que você chegou nesse lugar? Você estava sentindo alguma coisa? Você já lidava com a doença há muito tempo. Sim. Mas você estava com sentimento, com dores mais agudas? Sim. Como é que você estava para chegar nesse processo? Eu tenho a doença de Crohn já há 20 anos, né? Eu tenho 34 e eu fui diagnosticado com Crohn 14, 15 anos de idade. Durante todo esse período eu sempre estive bem ou em crise. Algumas vezes no hospital. Isso, com internações, com tratamentos difíceis, muitas vezes. Mas nunca tinha tido um momento muito crucial para um paciente de Crohn, que é quando ele começa a fazer cirurgias, que é quando a coisa começa a apertar um pouco mais, né? Eu então, em 2017, no dia 22 de dezembro de 2017, fui com a minha irmã Maria Heloísa ao hospital fazer um exame de rotina, porque logo depois eu iria para São Caetano, a cidade de onde eu venho, porque nós íamos celebrar o aniversário de casamento dos meus pais. O aniversário de casamento dos meus pais é importantíssimo na minha família, nós todos paramos o que nós estivemos fazendo para estar com eles. Eu fui então ao hospital e logo depois iria para São Caetano. No entanto, quando eu fiz o exame, o médico já imediatamente já veio me encontrar dizendo que precisava me internar e eu ia precisar fazer uma cirurgia. Eu tomei um susto com aquilo porque é verdade que de tempos em tempos eu sentia alguma coisa, alguma dor no intestino, a doença de Crohn é no aparelho digestório, então eu sempre senti muita dor no intestino, na barriga, sempre tive cólica, cheguei a ter hemorragia, mas estava num momento razoavelmente bom, nada que dissesse que alguma coisa grave ia acontecer. A partir desse momento, Cris, eu realmente posso dizer, minha vida começou a mudar completamente. Foi um dia que se tornou 2 anos. Porque a partir de então, eu comecei a ser internado permanentemente, fazer cirurgias uma atrás da outra. Eu precisei tirar uma parte do intestino que estava comprometida. Os médicos avaliaram que seria possível fazer, eu vou dizer numa palavra que todo mundo vai entender, a costura das 2 partes do intestino já poderia ser feita. Mas infelizmente não foi possível, né? Aquela costura arrebentou e começou a vazar material por todo o intestino. Eu precisei fazer uma nova cirurgia para colocar bolsa de colostomia, ou seja, o intestino para fora. Mas ainda assim eu tive outras complicações, precisei fazer uma 3ª cirurgia. Em cada um desses momentos, praticamente sequencialmente. Era uma semana, depois a outra, 15 dias depois a outra. Eu passei em 2018 de janeiro até o final de março. É interessante
Porque em 2018, o dia do meu aniversário, veja como Deus, eu aprendi isso com o Dom Henrique, nós precisamos aprender a ler Deus nas coisas, nos acontecimentos. Eu saí do hospital em março, no dia 1º de abril, dia do meu aniversário, naquele 1º de abril se comemorava Páscoa. Aquilo para mim foi tão significativo. O dia do meu aniversário, quando eu tinha saído há poucos dias do hospital, se estava celebrando a Páscoa. De fato, uma vida totalmente nova, porque eu estive muito perto de morrer. Muito, muito, muito perto mesmo de morrer. Os médicos todos dizem que eu escapei por um triz. Essas cirurgias, então, eram feitas uma atrás da outra. Da terceira vez que eu fui para a UTI, aí sim, eu estava com infecção generalizada, mais de um órgão já estava bem comprometido. Não estava entubado, não, acordado? Não estava entubido, estava acordado, tinha perdido muitos quilos, já não conseguia comer direito, realmente eu já não respondia como uma pessoa normal já respondia. A impressão que eu tenho hoje, quando eu lembro, é como se... Sabe aquelas histórias de filme em que o personagem ele sai do corpo e começa a observar o ambiente? A impressão que eu tinha era exatamente essa. É como se eu já não participasse mais daquilo, né? Eu já assistia o que estava acontecendo. Como uma realidade quase morte. Isso, exato, exato. Boa parte daquilo que as pessoas dizem que essa experiência de quase morte me dá a sensação de que foi a experiência que eu tive. E aí, nesse momento muito grave, muito sério, Padre Fábio, esse assistente das Novas Comunidades, um irmão a quem eu devo muito, teve uma ideia inspirada, na minha opinião, por Deus, porque naquele dia estava acontecendo a reunião dos bispos do regional, lá em Recife. E aí Padre Fábio perguntou a Dom Fernando Saborido, arcebispo de Olinda e Recife, né, o meu arcebispo, a Dom Dino, naquele momento bispo de Caruaru, hoje bispo emérito de Caruaru, a Dom Genival, já naquele momento bispo emérito de Palmares, e a Dom Henrique, naquele momento bispo de Palmares, se os 4 gostariam de me visitar. E os 4 quiseram. Só nisso, Cris, na minha opinião, já é um cuidado de Deus exacerbado. Exato. Quem sou eu para ser cuidado por 4 sucessores dos apóstolos? Eu não sou ninguém para merecer isso. Os 4 foram me visitar no hospital. É inesquecível para mim ver os 4 impondo as mãos sobre mim e rezando por mim. Inesquecível. Inesquecível recordar 4 homens que têm a missão de propagar o Evangelho diretamente da voz dos discípulos, dos apóstolos, impondo as mãos sobre mim e falando com palavras de grande autoridade, suplicando ao Espírito de Deus que me curasse. Pela sua vida. Uma coisa inesquecível, realmente inesquecível. Lembro, inclusive, da oração de Dom Henrique, porque foram 2 grupos, e no grupo de Dom Henrique quem conduziu a oração foi ele, e novamente eu vi aquele homem de 1,60 m, 1 metro e pouco, se tornar um gigante, né? Quando ele falava na autoridade do Evangelho, né, em nome de Cristo, se tornava um homem grande. Bonito porque logo depois eles saíram pela UTI e os enfermeiros, os médicos, os pacientes pediam para que eles também fizessem isso. Sabe aquelas histórias dos Atos dos Apóstolos? Pedro passava com João e impondo as mãos sobre as pessoas e elas ficavam curadas. Naquele momento, eu estava num momento muito decisivo, porque eu comecei a entrar na cartada final. A partir dali, podia ser irreversível o meu quadro. A gente já estava esperando que o próximo dia, se eu não melhorasse, eu ia já começar a fazer hemodiálise, porque a coisa tinha se precipitado. Já tinha os órgãos parando? Isso, as coisas já estavam bem comprometidas. O fígado, os rins, o aparelho, já estava começando a usar uma ventilação no nariz também para respirar. E o fato é que no dia seguinte, inesperadamente, eu comecei a melhorar. E é tão bonito isso, porque ainda hoje, os médicos lá do hospital em Recife, quando eles me encontram, eles dizem, é emocionante para mim lembrar disso, cadê aqueles homens de cruz no peito? Meu Deus. Porque quando as coisas não funcionam aqui, eu quero o telefone deles porque eles resolvem. Eu acho isso tão bonito, sabe, Cris? A medicina reconhecendo que ela tem o seu papel, mas chega um determinado momento que limite. Deus vai além. Ele vai além. Então, essa expressão sempre ficou muito forte para mim.
aqueles homens de cruz no peito. Um desses homens era Dom Henrique. Gabriel, Deus é coisa séria? Deus Não é foi Dom Henrique séria. que lhe disse isso? Pois é, voltando lá no começo. Deus é coisa séria. Depois de eu sair da UTI, a partir de então, Cris, Dom Henrique não me abandonou mais. Olha aí. Eu vou dizer uma coisa a você, provavelmente, uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês, Dom Henrique ia pessoalmente ao meu quarto e passava 1h30, 2 horas, 3 horas, sozinho comigo no quarto. Quando ele entrava, quem estivesse no quarto saía e eu agradecia a Deus porque eu ia ficar sozinho com ele. E uma das coisas que ele me disse, entre muitas, era isso. Eu lembro muitas vezes eu sentado na cadeira, praticamente imóvel, eu praticamente não respirava, já quase não fazia nada, porque cada pequena coisa era um esforço enorme. Eu sentado aqui e ele como você está aí. E muitas vezes ele passava 5 minutos, 10 minutos sem falar nada, só olhando para mim. Um dia, ele olhou para mim e disse, meu filho, onde está o seu doutorado agora? Onde está a sua família agora? Porque qual é a sua profissão, Gabriel? Eu sou jornalista, eu sou professor universitário. E atualmente eu estou fazendo o meu doutorado em Ciências da Religião sobre o pensamento do Papa Francisco. Nossa, nós queremos esse doutorado. Ah, pois é. Por favor. Pois é. Eu quero depois aí a sua tese. Pois é, se Deus quiser eu queremos termino. beber do seu doutorado e queremos essa tese. Quiser. Olha aí, TV Canção Nova. Se Deus quiser, se Deus quiser. Eu realmente tenho feito uma experiência muito, muito bonita com o Papa Francisco, porque para entendê-lo tem que ir para Bento XVI. É impossível entender um sem o outro. E então, muitas vezes, ele sentado na minha frente dizia isso. Onde está a sua inteligência agora? Onde está a família agora? Onde está o doutorado? Onde está a sua comunidade? Meu filho. E lembro com o dedo em riste, que era uma marca dele, né? Dedo em riste. Gabriel, meu filho, Deus é coisa séria. Deus é coisa séria. Um outro momento que eu lembro... Ele dizia muito, né? Eu sou muito seguidora de Dom Henrique, também tenho muita história com ele. Claro, não tão quanto você, mas ele dizia assim, quando a gente ama a Deus, a gente relativiza tudo. Tudo se torna pequeno diante dele. Sem dúvida. E Dom Henrique, ele passou por essa vida nos ensinando a amar autenticamente a Deus. Sim. E ensinando mesmo, como um pedagogo. Sim, é verdade. Que pega a criança pela mão e vai mostrando passo a passo. Porque nós temos grandes pregadores, grandes homens de Deus, mas eu enxergo Dom Henrique como esse homem que nos ensina, né? E não nos ensinou, não, nos ensina, sim, porque é muito certeza, viva essa experiência, as pregações, graças a Deus. Nós podemos ter acesso gratuitamente a todo esse acervo, né, esse material, mas ele pega a gente pela mão e vai ensinando. Quando eu ouvi o seu áudio contando essa experiência com o Dom Henrique, eu fiquei assim, muito mexida, por quê? No ano de 2020, ano de auge de pandemia, né, eu tinha sido remanejada na comunidade para uma missão, que era a missão de Portugal, e esse visto não saiu, né? Nunca saía. E aí eu saí da televisão e fui trabalhar na formação da comunidade. E lá eu fui me encontrando dentro de um grande deserto, uma experiência muito profunda de deserto. A gente que é de nova comunidade, que você vai falar da sua comunidade, do seu carisma, a gente faz muitas coisas, nossa vida é muito agitada, né? Um dia você está aqui, no outro dia você está lá, é a nossa vida, é o nosso chamado, né? Esse chamado missionário, onde a gente não tem casa, né? Essa cadeira não é minha, isso aqui não me pertence, né? Mas então eu cheguei num lugar assim, agora eu não tenho a missão, eu não estou na televisão, não estou fazendo coisas, e para onde eu vou? E aí eu cheguei na experiência do deserto, e foi quando eu encontrei, fazendo limpeza, faxina na cozinha da minha casa, me veio no coração de ouvir uma pregação. Eu falei, vou ouvir uma pregação do Padre Jonas. Mas Deus falou claro comigo, de Dom Henrique Soares, 3 meses antes dele ter Covid e falecer. E ali eu ouvi a primeira pregação que está no YouTube. Você se conhece? E começou uma revolução dentro de mim. Eu ia limpando o armário e as lágrimas iam descendo. Eu fiquei sozinha na cozinha e as lágrimas iam descendo. À medida que eu ia fazendo aquela faxina fora, Deus ia fazendo dentro de mim. Aí eu ouvi a segunda, falando sobre o deserto, os padres do deserto, terceira, quarta, quinta. E eu fui consumindo todas as pregações de Dom Henrique. E aquilo foi fazendo uma transformação na minha vida. E eu me encantei tanto por Dom Henrique, que era como se eu o conhecesse. Eu acho que todo mundo acabou tendo essa relação com ele, né? E eu comecei a divulgar na comunidade de Canção Nova as pregações de Dom Henrique. 3 meses depois, Dom Henrique teve Covid e faleceu. Mas meu laço com ele era tão forte que quando ele faleceu, eu não me esqueço que eu estava na capela fazendo adoração. E quando eu saí da capela dos Santos Anjos,
inúmeras mensagens dos membros da comunidade. Seu amigo faleceu. Puxa vida. De tão profunda que foi. Dom Henrique nunca me viu. E eu nunca estive com ele, embora ele já foi algumas vezes em Cachoeira Paulista. Mas eu me encontrei com aquele homem que me ensinou que Deus é coisa séria. Sem dúvida, Cris. Que é a experiência até muito mais profunda que você fez. Eu lembro, por exemplo, poderia a gente falar, você falou dos monges, né, dos padres da igreja, do deserto. Dom Henrique foi monge por 2 anos, né? Eu poderia falar aqui, por exemplo, de uma conversa que eu tive com ele, quando ele conta um deserto que ele viveu, quando ele foi monge trapista, né? Ele passou 2 anos como monge trapista, vivendo esse deserto, essa aridez. Mas enfim, isso seria um outro programa, só para eu contar a vocês. Você tem que fazer festa sobre Dom Henrique Soares, você vem aqui e fala dele. É verdade, tem que ter como a gente já fez em Minha Chica. Exatamente. É verdade. Sim. E merece isso, né, Cris? Merece. Porque é isso, é um homem que passou, aquilo que se diz no Evangelho sobre Jesus, passou pelo mundo fazendo bem. Ele passou pelo mundo fazendo bem. Eu lembro uma das vezes que a gente estava conversando no quarto e ele disse, meu filho, por que você acha que está acontecendo isso com você? Dom Henrique sempre foi comigo muito forte, Cris, e eu agradeço... Mas tinha, né? Que esse cérebro isso. Aí... E assim, eu acho que a gente está precisando hoje de cristãos que digam a verdade do Evangelho. Claro, com a afabilidade que ele tinha. Dom Henrique era um homem paterno. Cris, eu lembro de uma vez Dom Henrique rezando comigo no quarto, me abraçando, eu aos prantos. E Dom Henrique me abraçando, eu acho que eu nunca imaginei ficar abraçado por aquele homem por 5 minutos. Eu posso dizer que talvez eu seja o único homem na face da terra que foi abraçado por 5 minutos por Dom Henrique enquanto estava aos prantos. Ao mesmo tempo que era um homem extremamente paterno, carinhoso, cuidadoso nos detalhes, também era muito forte. Pai é isso. Exatamente, um verdadeiro pai. Então, eu lembro, por exemplo, no quarto, né? Meu filho, por que você acha que está acontecendo isso com você? Eu disse, Dom Henrique, Deus está permitindo. Ele disse, não, Deus está querendo, Gabriel. Não diga que está permitindo. Ele quer que você viva essa cruz. O pai queria que o filho sofresse por amor a nós. Aquilo foi um susto para mim, porque ninguém tinha coragem de me dizer que Deus queria aquele sofrimento. E eu posso dizer, Cris, que Dom Henrique me deu acesso, eu acho que eu não vou exagerar dizendo isso. Dom Henrique não me ensinou o valor da liturgia, que era uma sumidade. Muito precioso, muito importante para ele. Uma coisa belíssima para ele, a liturgia, ou a teologia moral. Não, Dom Henrique me ensinou a vida mística. É muito interessante, a maior parte das pessoas talvez conheça Dom Henrique falando sobre a verdade, a doutrina, o dogma. Dom Henrique me falava sobre o Espírito Santo. Eu tive a convivência com Dom Henrique nos últimos 2 anos de vida dele. Me dá a sensação de que Deus foi conduzindo Dom Henrique para uma vida muito mais sobrenatural, muito mais espiritual do que o formalismo da teologia, do que a teoria, né, da doutrina, que ele era fantástico, né? O homem abria a boca e saía uma biblioteca de dentro dele. Mas Dom Henrique foi me mostrando o valor da vida mística, da vida sobrenatural. E uma das coisas é isso, compreender que no sofrimento, em determinados momentos, não quero dizer que Deus deseja, por exemplo, a pandemia, mas em determinados momentos Deus deseja determinados sofrimentos para que nós nos tornemos semelhantes ao Filho dele. Né? E tudo isso eu aprendi com Dom Henrique. Gabriel, no próximo bloco já acabou o primeiro. Eu te falei que era rápido. Nós vamos falar desses fragmentos que nós fomos colhendo do seu Instagram, desses pensamentos, dessas experiências que Deus te conduziu. A gente está tendo aqui de verdade, uma formação com você, uma catequese sendo ensinado pela sua vida. Que bom. Então, gente, não sai, viu? Eu sei que vocês não vão sair, que vocês vão ficar, né? Gente de Fé volta já. Quando Jesus ele entra em Jerusalém, pela porta dourada, onde o povo de Deus grita, Hosana ao filho de Davi, Jesus entra pela porta e ele desce ali ao Vale da Morte. Se você for em Jerusalém, se você pesquisar, você vai ver que logo na entrada, depois do Portão de Ouro, onde o Messias, né, segundo as profecias, o Messias entraria, o Cristo entrou por ali, ele desce no vale onde estão ali os ossos ressequidos, onde estão os mortos, onde está inclusive ali o túmulo de Absalão, o filho de Davi. Jesus ele vem fazendo o caminho da vida, ele vem nos devolvendo a vida. Mas não é só a vida física, não, vai além. Porque essa vida, minha gente, vai passar. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ressuscita Lázaro, mas as conspirações eram grandes para matar Lázaro e Lázaro morreu. Não é essa vida, é a vida eterna.
Jesus, ele vem fazendo esse caminho conosco. Ele desce, vai à morte e nos devolve a vida. Foi isso que Jesus fez concretamente na vida do Gabriel, porque não foi só a vida humana que Deus te devolveu. Né, Gabriel? A partir da cruz, você terminou o primeiro bloco falando exatamente o que Dom Henrique disse para você. Deus não permitiu, Deus quis. E aí eu peguei uma frase, né? Nós pegamos no seu Instagram, onde você diz assim: os sofrimentos condensam o ensinamento. Eu quero que você me diga aqui com toda clareza e verdade, a gente está falando da palavra verdade. Você, em algum momento da sua enfermidade, no auge dessa enfermidade, né, das cirurgias, da internação, da experiência de quase morte, você desacreditou em Deus? Você desacreditou no céu? Não, com toda honestidade não. Eu sofri muito e devo dizer isso porque talvez muitas pessoas que assistem a gente agora estejam sofrendo e achem que o sofrimento nega a fé. E não é verdade. O sofrimento ele pode aumentar a fé. E talvez seja a experiência que eu fiz, procurei fazer, inclusive muito auxiliado por Dom Henrique nisso. Eu tenho a impressão, Cris, que o sofrimento ele condensa o ensinamento, porque o sofrimento ele é o atalho da vida espiritual. O sofrimento ele é o atalho para a santidade. Não é que a gente deve procurar o sofrimento. Não precisa não, ele vem. Né? As cruzes, elas vêm ao nosso encontro, nós nem precisamos procurá-la. No entanto, é verdade isso. O sofrimento, se bem vivido, porque o sofrimento em si, ele não santifica, mas se nós vivermos de verdade o sofrimento numa perspectiva evangélica, numa perspectiva cristã, isso sim pode nos conduzir à santidade. Então, não duvidei de Deus. Na realidade... Mas como viver o sofrimento, você que passou por ele de modo agudo? Numa perspectiva cristã. Outra frase que você postou: se quer viver de verdade, abrace a sua cruz. Pois é exatamente isso. Eu tenho muitas pessoas iam me visitar no hospital dizendo assim: Gabriel, não pergunte por quê, pergunte para quê. E eu achava isso bom. Mas eu tive a impressão em determinados momentos, é como se Deus me dissesse: Gabriel, o porquê não é correto. O para quê já é alguma coisa. Mas ainda não é tudo. Uhum. Para nós cristãos, a palavra não é porquê ou para quê, é amém. Não são perguntas. Isso, é sim. Veja, nós é o Getsemane. É quando Jesus diz, fiat, faça-se. Com quem ele aprendeu? Com a mãe. Uhum. Né? Maria recebe uma missão que viria com sofrimentos e ela diz sim. Maria, quando escuta a profecia dizendo que uma espada vai atravessar a sua alma, ela não diz por quê ou para quê. Ela diz sim. Amém. Amém. E foi isso que Jesus aprendeu, né? Tanto que a palavra final de Jesus não é porque me abandonaste, é em tuas mãos entrego o meu espírito. De novo é amém. Não é porque ou para quê. Porque me abandonaste, ele diz, ele pergunta por quê, mas Jesus não conclui a sua vida com uma pergunta. Conclui a sua pergunta com um sim, e um sim forte, firme. Eu tenho a impressão de que essa é a experiência que a gente pode fazer no sofrimento. Nem por quê, nem para quê. Sim. E eu aprendi muito isso com o Dom Henrique, e foi o que nós vimos no período de doença de Dom Henrique. Os testemunhos que eu tenho dos médicos que acompanharam Dom Henrique no hospital, o irmão de Dom Henrique também, quando esteve com ele, alguns amigos próximos de Dom Henrique que o levaram, inclusive, para o hospital, todos eles são unânimes em dizer isso. Dom Henrique estava pronto. Uhum. Pronto. E estava pronto porque, no fundo, Dom Henrique passou a vida inteira, nem por quê, nem para quê. Sim. E esperando esse momento. Exato. Tem uma das palestras do Henrique que ficou muito conhecida, né? Ele pedindo a Deus a graça de ter o último momento consciente. E veja, realmente... Eu ouvi. Não é verdade? Uhum. Ele pedia isso a Deus, a graça de ter o seu último instante sobre a terra consciente, para que ele diga, Senhor, É inesquecível essa palavra de Dom Henrique. Senhor, eu te procurei a minha vida inteira. Agora eu me lanço nos teus braços. Veja, eu também aprendi isso com ele. E tenho a impressão de que essa é uma coisa que nós cristãos temos, que, como dizia Jesus, o mundo nunca vai compreender. Uhum. Por exemplo, está João dizendo no final do capítulo 21 que Pedro vai dar com a sua morte glória a Deus. Veja, para o mundo isso é um absurdo, né? Mas é verdade, algumas mortes, alguns sofrimentos, alguns padecimentos podem ser um trampolim para a santidade, para a vida eterna. Então é verdade.
Deus me deu, depois de todo esse período difícil, sobretudo 2018, 2019, porque depois eu vim fazer cirurgia e voltei, estava tudo bem, mas a coisa voltou com uma fístula. Eu passei meses me alimentando por sonda dentro de casa. 3 a 4 meses sem comida, né? Isso. Sem realmente se alimentar. Exatamente, me alimentando só por sonda, tomando água e me alimentando só por sonda. Eu praticamente não falava, Cris, porque a sonda ficava numa posição que dificultava muito eu falar. Então eu passei... Sem sombra de dúvidas, eu passei 3 ou 4 meses praticamente não falando dentro de casa. Eu falava muito baixo, muito baixo. Não comia, não bebia, não saía de casa. Eu digo às pessoas que antes da pandemia, eu já vivi o lockdown anteriormente. Deus me deu a oportunidade de me preparar antes para isso, né? E depois que eu saí de tudo isso, eu não tenho dúvidas, eu saí com uma vida bios, como São João diz no seu evangelho, refeita, a vida biológica, a vida do corpo, mas, sobretudo, renovado na crença, na convicção da vida zoé, que é também uma palavra que João utiliza para falar sobre a vida definitiva. Existem 2 palavras no Evangelho de João para falar sobre vida, bios e zoé. A vida biológica é essa, a vida zoé, a vida eterna, a vida definitiva. E, sem dúvida nenhuma, quando a gente atravessa o sofrimento, como dizia Padre Pio, ou nós repelimos o sofrimento e a cruz nos esmaga, ou nós acolhemos a cruz e a cruz nos liberta. E nos liberta para essa vida definitiva. Que não começa lá somente no céu, né? É uma das coisas bonitas do cristianismo, né? É claro, a vida perfeita e definitiva... É um prelúdio aqui. Exatamente. É a Jerusalém aqui. Exatamente. Nós já podemos viver isso, Quando né? eu morei na Terra Santa, morei 2 vezes, a segunda vez, quando eu vim embora, eu subi a chácara de Santa Cruz e meu coração, eu chorava. A minha psicóloga disse assim, Cris, você está com uma síndrome do como se sua perna tivesse sido amputada. E eu fui rezar com isso, né? Porque a gente precisa rezar com a nossa vida. E eu fui rezar, falei, Senhor, por que esse sentimento? É saudosismo? É apego? Né? Eu quero olhar para mim, para os meus valores. Mas aí eu peguei a palavra de Deus e eu entendi o que eu vivia. Porque nós fazemos o estudo bíblico todos os dias na Canção Nova, ou seja, todos os dias eu volto na Terra Santa. Ela está aqui, o tempo todo. Isso. E o que me vinha muito forte, Gabriel? Na verdade, a Jerusalém para mim era um prelúdio da eternidade. Ela é para mim um prelúdio do céu. A palavra de Deus para mim é contemplar, ainda de modo muito frágil, a eternidade. Então, do que a alma, do que nós buscamos, o que nós queremos? É o céu. Isso. Nós não temos, muitas vezes, o entendimento e a gente busca um monte de porcaria aqui na Terra. A gente se suja, a gente se machuca, a gente se arrebenta os outros, porque, na verdade, o anseio que nós temos é de céu. É isso que você falou, é de eternidade. Então, quando a gente sai de um momento de grande sofrimento e angústia, como você viveu, a resposta de um homem de Deus é essa. É ter uma visão mais profunda, uma visão de céu. E quais foram os frutos de tudo que você viveu para você, para sua comunidade, eu queria entrar nela agora, falar do carisma, e para sua família, que também bebe, né, do seu ser fundador, e é interessante que os fundadores passam por esse esmagamento. A gente está vendo aí o que o Padre Jonas, o Monsenhor Jonas está vivendo, Padre Léo, pessoas tão próximas de nós, né, tão atuais, tão de agora. Quais foram os frutos? Quais os frutos que você colhe no seu ministério, na sua missão, na sua vocação e a sua família? Como que ela que cuidou de você tão de perto, como ela toca nos frutos do seu aniquilamento? Essa palavra é muito importante, esse aniquilamento, né, esse esvaziamento, como diz São Paulo, né, essa kenosis. E eu tenho a impressão, Cris, que Deus me deu a oportunidade de viver em 2 anos, de forma condensada, todo o carisma da comunidade. O carisma da comunidade dos viventes, ele está centrado no capítulo 13 de João, quando João diz que Jesus, tendo-os amado, amou-os até o fim. Mas veja, o amor até o fim, o amor de Jesus, ele se realiza na Quinta-feira Santa liturgicamente, ele se realiza na Sexta-feira Santa de forma cruenta e ele se realiza num transbordamento no domingo de Páscoa. Eu tenho a impressão de que eu vivi nesses 2 anos de doença a cruz. Eu posso dizer que eu, sim, fui à mansão dos mortos. Eu fui à mansão dos mortos fisicamente, eu fui à mansão dos mortos nas perguntas de fé que eu fiz, eu fui à mansão dos mortos na solidão que tantas vezes você experimenta, eu fui na mansão dos mortos na fragilidade humana. Mas Deus me deu a oportunidade de sair de tudo isso, crendo cada vez mais naquilo que Jesus diz no capítulo 17 de João, e para nós também é fundamental. Esta é a vida, Zoé.
esta é a vida, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Ou seja, a sede que nós temos no íntimo do nosso coração, e foi isso que eu fiz como experiência nos momentos mais difíceis, no fundo, o que nós estamos buscando é isso, a vida de verdade. E como é que nós temos acesso a essa vida de verdade? Jesus diz, no conhecimento de Deus e dele. Mas conhecimento na Bíblia não é aqui. Não é intelectual. É aqui. É um conhecimento da experiência. Tanto que Nossa Senhora diz, né? Como isso vai se dar se eu não conheço homem algum? Veja, Nossa Senhora conhecia José, mas não conhecia. Porque para a linguagem de Nossa Senhora, conhecer é coabitar, é ter intimidade, e ela não tinha com José. Por isso, quando João vai dizer o conhecimento de Deus, não é a teoria sobre Deus, não é falar sobre Deus, é ter intimidade, é ter vida esponsal com Deus. Não é isso que Paulo diz? Exatamente. Mostra-me as chibatadas, porque eu levei. Exatamente. Meu corpo está ferido. Eu mostro as marcas do segmento. Exatamente. Segmento sem marca, não é segmento. Tanto que é interessante você dizer isso, é muito bom você dizer isso, porque ainda hoje eu tenho no meu corpo algumas feridas da época das cirurgias, porque foram muitas cirurgias e muitas coisas. E eu vou lhe dizer uma coisa, Cris. Tem uma delas que, se me perguntassem, quer sarar, eu não gostaria. Porque eu gostaria muito de ter uma memória no meu corpo do que Deus fez em mim. Eu não quero. Claro, agora eu quero fazer com que essas chagas sejam chagas gloriosas. É o que eu quero procurar fazer aqui. Que a minha chaga, o meu sofrimento, a minha cruz, sirva de ressurreição para outras pessoas. Mas eu quero que ela permaneça em mim. Eu quero ter para onde olhar, para recordar todo o caminho que Deus fez comigo. E você fala da minha família, a minha família é da comunidade, né? Meu pai, minha mãe, Maria Heloísa, são da comunidade, alguns tios meus, alguns primos meus são da comunidade, e é interessante porque, enquanto eu estava nesse momento difícil, muitas vezes meus pais iam para as formações, e as formações eram dadas por textos que eu havia escrito. Eles chegavam em casa com isso impresso, e muitas vezes eu estava desanimado. E a minha mãe não se fazia de rogada e dizia, meu filho, o que você diz aqui é outra coisa, viu? Aí, meu Deus do céu, nem em casa eu tenho paz, meu Deus, eu preciso ver isso aí que ela está dizendo. Mas é isso. Minha família, né, meus pais, minhas duas irmãs, a comunidade viveu isso comigo de uma forma muito íntima. Cris, sem dúvida nenhuma, eu estou aqui hoje conversando com você pela ação de Deus, mas pela súplica de uma quantidade infinita de pessoas. Eu recebo até hoje mensagens de fora do país, porque souberam disso, né? O movimento dos focolares lá em Roma, muitas vezes me manda mensagem perguntando notícias. Eu recebo mensagem de padres lá na África que souberam, que rezaram por mim também. E é bonito perceber isso. Meu Deus, a vida que eu recebi de ti pela súplica dos irmãos, agora eu te entrego novamente, me doando a eles. É o que Jesus faz, né? Eu me consagro a ti por meio deles. Eu me entrego a ti por meio deles, amando até o fim, sacrificando a minha vida, lavando os pés dos outros, para que todos tenham acesso a essa vida definitiva, a esse saciamento que nós temos dentro de nós, que no final das contas é um desejo de Deus. E Gabriel, quando foi que você se percebeu fundador? Então, na realidade, a comunidade tem 15 anos, né? Eu digo a você com toda sinceridade, e qualquer membro da comunidade antiga pode dizer isso, eu passei, eu acho que 4 ou 5 anos na comunidade, já existindo a comunidade, rejeitando essa ideia. Tanto que a comunidade tem 15 anos, nos últimos 8 ou 10 ela tem nome. Porque no começo nos perguntavam qual era o nome e eu nem queria colocar nome nisso. A gente chamava de um grupo. O problema é que uma vez a gente foi para uma audiência com o bispo, o secretário perguntou qual era o nome e eu disse que não tinha nome e ele disse, Gabriel, precisa começar a batizar essa comunidade, né? Esse grupo. Foi Dom Henrique, Dom Fernando, Dom Dino, que me ajudando começaram a dizer, Gabriel, você não pode negar uma paternidade que já existe. E aí eu lembrei, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Se eu quero viver o Evangelho como Jesus diz, eu preciso escutar na voz dos bispos a voz do próprio Deus. Foi aí que eu comecei a perceber, é verdade, parece que eu já estou à frente disso. Eu não queria e não quero, não tenho a pretensão de fundar nada, porque eu sei que eu não sou ninguém para fundar coisa nenhuma. Eu digo sempre, se tem alguém que é responsável por isso, é Deus que me deu um carisma, isso eu não posso negar, mas imediatamente depois são os primeiros membros da comunidade. Eles me fizeram fundador. Eu não me intitulei fundador de maneira nenhuma. E por que Viventes? Viventes justamente por causa disso, porque nós queremos a vida verdadeira. Quando nós começamos a experiência,
precisaria de um outro programa para contar isso, mas eu sempre me perguntava assim, Cris, qual é o maior sonho da minha geração? Qual é o verdadeiro sonho da minha geração? E aquilo me inquietava muito, me incomodava muito, porque me dava a impressão que a minha geração não tinha grandes ideais, grandes sonhos. Eu pensei, meu Deus, talvez o maior sonho que possa existir na face da terra é viver como Jesus, procurar repetir a vida de Jesus. E eu comecei a fazer isso, procurar fazer isso. Outras pessoas começaram a viver comigo e aí eu dizia que nós éramos viventes desse sonho. Aí nós lemos no livro Jesus de Nazaré de Bento XVI, ele dizendo claramente, uma das primeiras comunidades cristãs se intitulou Os Viventes, porque haviam descoberto a vida verdadeira. Quando eu olhei isso, eu pensei, meu Deus, nós queremos ser como os primeiros cristãos. Nós somos viventes desse sonho. O Papa diz que uma primeira comunidade cristã se chamou Os Viventes. Esse é o nosso nome. Os viventes, aqueles que desejam viver a vida verdadeira, aqueles que desejam encarnar a vida de Cristo em si. O sonho da gente, Cris, é que agora Jesus esteja no ônibus, Jesus esteja na faculdade, Jesus esteja na família, Jesus esteja em toda parte. O nosso desejo é falar como Jesus, olhar como Jesus, e nós fazemos isso amando como Ele, até as últimas consequências, dispostos a dar a vida se for preciso. E você percebe que Deus te levou ao concreto do nome da sua fundação, dentro da sua enfermidade? Com certeza. Você encarnou, Deus fez com que você encarnasse essa experiência que parece uma palavra. Perfeitamente. Mas ela é uma espiritualidade contida em que Deus te deu a graça de encarná-la. É interessante você dizer isso porque em 2017, poucos meses antes de ficar doente novamente, eu estava escrevendo uma formação que iria falar sobre a cruz dentro da espiritualidade da comunidade. E é muito interessante porque eu nunca escrevi essa formação e hoje eu entendo por quê. Deus não queria que eu escrevesse. Vivesse. Que eu vivesse. Vai ficar aí para a história. É isso, né? Assim, no final das contas, isso para mim também está muito claro. Lá no capítulo 12 de João, Cris, pedem a Filipe, queremos ver Jesus. As pessoas não querem escutar falar sobre Jesus. Elas querem ver Jesus. E elas podem ver Jesus nos sacramentos e podem ver Jesus em nós. Em nós, cristãos. Ou nós somos o olhar de Jesus, a voz de Jesus, o jeito de Jesus, ou nós trabalhamos como Jesus, nos relacionamos como Jesus, ou então nosso testemunho... Não tem testemunho. É uma farsa. Não tem testemunho. Não existe. As pessoas querem ver Jesus. Elas querem ver. E nós somos isso. E a gente já está acabando, como eu te falei, passa rápido. Mas alguém mandou para você um áudio, que é uma relíquia, e que a gente quer aqui fazer parte, né? Ouvir essa voz que nós temos saudades de ouvir, mas direcionada a você, né? Pós-cirurgia, pós-enfermidade, tudo que você viveu. É Dom Henrique, né, que fala para você, olha aí, filho, você venceu. E depois a gente quer que você mostre a relíquia que você tem dele. Com certeza. Então vamos ouvir, gente, esse áudio de Dom Henrique, especialmente aqui para o Gabriel. Gabriel pode contar sim com minhas orações, Deus o abençoe. Deus o abençoe nesse ano de 2020, o ilumine sempre, o conserve com a saúde que Ele concedeu a você, lhe concedeu de um modo maravilhoso, de um modo que ultrapassa qualquer entendimento, pode ter certeza disso, e que você seja fiel a Ele. Nunca esqueça, estamos em tempos difíceis de mundo, de igreja. Olhos fixos em Cristo. Um abraço, Deus o abençoe. O que esse áudio diz para você, ouvindo hoje com uma distância aí de tempo e sabendo que Dom Henrique já está na eternidade? Sabe, Cris, uma das coisas bonitas da nossa fé é que nós dizemos que quando nós fazemos memória, nós não simplesmente recordamos, nós tornamos presente novamente. Dom Henrique para mim é uma memória nesse sentido. Eu não me relaciono com Dom Henrique como se ele tivesse morrido. Eu me relaciono com Dom Henrique diariamente como um homem vivo. Ele está presente na minha vida, né? Está presente na minha vida. É uma marca isso, né? Seja fiel a Cristo. Ele acentua. É Dom Henrique isso, né? Quantas vezes Gabriel ser de Deus. Assim, algumas coisas ele dizia de novo para dizer, olha, é isso. É isso aqui. Né? É um homem presente na minha vida. E tem uma relíquia. Sim, sem dúvida nenhuma. Queria compartilhar com vocês uma cruz peitoral dele, uma cruz que ele me deu quando, depois de um ano inteiro, em 2018, me acompanhando, quando eu vim aqui para São Paulo para fazer a cirurgia de reversão da colostomia, eu liguei para ele, Dom Henrique, gostaria de lhe ver antes de viajar. E ele só disse, venha.
Peguei o carro imediatamente, fui embora para Palmares, passei uma tarde inteira com ele. Era outra coisa que me impressionava, Cris. Um homem que era bispo de uma diocese, conhecido em tantos lugares, inclusive em outros países, dedicava uma tarde inteira a mim. A mim. E eu lembro que quando eu estava saindo, eu me ajoelhei, ele rezou novamente sobre mim e eu pedi, Dom Henrique, por favor, posso levar uma recordação sua para São Paulo, para me acompanhar, para que o senhor me acompanhe? Ele subiu no quarto dele, trouxe a cruz, me deu. Quando eu voltei de Palmares, de São Paulo, e encontrei novamente, eu fui devolver. Ele disse, não, meu filho, eu quero que você fique com ela para você lembrar que nós sempre estaremos juntos. Eu sempre estarei perto de você. Ele está perto de mim. Estes são os homens de cruz no peito. Exato. Queria que mostrasse aqui, Alex, de novo, porque que figura é essa, Gabriel? É o bom pastor. É o bom pastor. É o bom pastor que deixa tudo para pegar a ovelha no ombro, para carregar. Estes são os homens de cruz no peito, né? Que os médicos identificaram ali, que souberam. Quando a coisa estiver fora do controle e ninguém conseguir mais, vamos chamar esses homens. E é assim, meus irmãos, que a gente quer terminar o Gente de Fé. Não é olhando para nós. Né? Eu quero terminar como nós começamos. Não somos nós. Não é você o protagonista da sua história. Mas os homens de cruz no peito, eles fazem diferença na história e no tempo. É isso que nós somos chamados a viver. Obrigada pela sua presença, pelo seu testemunho, por nos dar a graça de conhecer mais de você, Dom Henrique Soares, sua comunidade, tocar nessa relíquia, nessa experiência, viu? Deus abençoe. E quem sabe, né? Você volta aqui para fazer só sobre Dom Henrique. Se Deus quiser. A gente precisa mesmo trazer de volta a vida dos santos, contar a vida dos grandes homens e mulheres. E é bonito a gente percebendo, né, meu Deus? A gente pode falar de São Francisco e Santo Inácio e pode falar de Dom Henrique. Exato. Que beleza é ser cristão. Como é bonito ser cristão. É isso, minha gente. Nós vamos deixar aí o contato da comunidade, né? Quem sabe você é chamado. Verdade. Nós temos comunidade aqui em Mogi das Cruzes, pertinho, o pessoal de São Paulo, por exemplo. Quem sabe essa é a sua vocação. Então entra lá. Tem algum endereço de site, Instagram? Tanto no site, comunidadedosviventes.com, ou no Instagram, Comunidade dos Viventes. Né? Pode entrar em contato com a gente, onde as pessoas estiverem, para conhecer o carisma da comunidade, a espiritualidade da comunidade. É a comunidade Aliança. Que a gente faz. Isso. Então, nós estamos em Recife, em Petrolina, em Maceió, em Mogi das Cruzes, provavelmente daqui a pouco em Campina Grande. Fundando novas células por aí, novas casas, novas comunidades. Deus quiser. Tenho dito a Dom Henrique, o senhor me ajude daí, viu? Me ajuda daí. Se Deus quiser, se Deus quiser. Isso. E nós queremos encerrar assim o nosso programa Gente de Fé, com essa imagem. Não somos nós, é Ele, é o Cristo. É o bom pastor que larga tudo por nossa causa. Deus abençoe você. Até o próximo programa Gente de Fé, se Deus quiser.